a morte e ressurreição de Jesus. Nós, na verdade, estamos dando início hoje a essa comemoração, festividade alusivo à morte e ressurreição de Jesus, que tem a sua continuação no domingo também pela manhã, às 7 horas da manhã, onde aqui estaremos também com os irmãos, já convidados também, estaremos aqui então para continuar essa celebração com o culto da ressurreição, domingo, 7 da manhã, culminando aí com o café da manhã às 9 horas. Todos os irmãos, as irmãs estão convidadas e nós estamos dando início a essa grande festa do cristianismo, de todos nós que conhecemos a palavra do Senhor, com este culto, um culto de certa forma de gratidão, de louvor, de adoração ao nosso bondoso Deus, por tão grande ato em que Ele deixou a sua glória e desceu até nós para morrer por nós, sendo nós, não é, pecadores, e nos libertar das garras do diabo. Então nós vamos iniciar o nosso culto dessa noite. O dirigente seria o pastor Armando, mas ele não vai poder vir, está com os pés muito inchados e aí está sem poder vir. Mas nós vamos cultuar a Deus com alegria, irmãos. Vamos adorar o Senhor com toda alegria. Vamos iniciar então lendo a palavra do nosso bendito Deus, no texto que se encontra no Evangelho de Lucas, essa narrativa maravilhosa que fala exatamente da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas, o capítulo de número 24. Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo de número 24. Nós vamos então, meus amados, nos colocar de pé para a gente acompanhar a leitura deste texto narrativo do evangelista Lucas, Dr. Lucas, apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo de número 24, a partir do verso de número 1. Vou convidar os irmãos a participarem dessa leitura. Vamos fazer uma leitura alternada, eu lendo um verso e os irmãos lendo outro versículo e assim por diante. Eu leio o verso 1, a igreja bem forte, o verso 2, e assim vamos ler até o verso de número 12. A epígrafe do texto diz: a ressurreição de Jesus. Mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscai dentre os mortos ao que vive? Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Louvado seja o nome do Senhor. Como diz aqui o texto, Ele não está aqui, mas ressuscitou. É por isso que quando nós olhamos para essa cruz, diferente de algumas outras igrejas, você não vê aí nenhuma imagem ainda pendurada, crucificada. No cristianismo, a cruz vazia representa exatamente aquilo que a gente crê.
Ele não está mais ali. Ele ressuscitou. E diferente de muitas outras religiões, como o islamismo, por exemplo, em que Maomé morreu e continua sepultado, como o budismo, em que Buda morreu e continua sepultado, e tantas outras, que seus líderes morreram e continuam sepultados. O nosso Cristo, ele não está no sepulcro, ele ressuscitou. E é isso que nós celebramos aqui. E é isso que nós queremos aqui com alegria louvar o Senhor. Nós vamos então fazer uma oração. Queria conduzir os irmãos nessa oração. Pai bendito e maravilhoso, como nós nos alegramos, Pai, por tão grande manifestação de amor, o Senhor Jesus ter vindo aqui neste mundo, ter vivido entre nós pecadores e acima de tudo ter morrido e ressuscitado para garantir aquilo que nós não conseguiríamos garantir, a nossa salvação. Toda glória, todo louvor, toda adoração seja ao Senhor Deus, o nosso Cordeiro Pascal, o nosso Senhor ressurreto. Nós queremos prestar ao Senhor nessa noite esse culto maravilhoso, Pai. Ao Senhor, tão somente ao Senhor. Que o Senhor receba, mesmo vindo de lábios pecadores, mas de pecadores que foram redimidos pelo sangue do Senhor Jesus. Que o Senhor olhe para nós e enxergue em nós o teu sangue. Enxergue em nós, ó Deus, que fomos justificados pelo sangue do teu Filho Jesus, e assim podemos nos dirigir até o trono da tua graça. Recebe a adoração do teu povo que aqui se encontra, do teu povo que saiu para celebrar, ó Deus, essa festa maravilhosa que nós iniciamos hoje, nessa sexta-feira, e a faremos até o domingo. A glória seja dada ao teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, amados irmãos. Nós vamos ser conduzidos por um primeiro louvor. Pessoal do grupo de louvor, que desde já nós louvamos a Deus pela vida desses irmãos, viu, irmãos? Durante vários dias eles vêm aqui ensaiando, se esforçando, se preparando para adorar o nome do Senhor. Deus tem colocado no coração deles esse compromisso, e a glória seja para o nome do Senhor. Vamos ouvir um primeiro cântico para depois sermos dirigidos no momento de contrição. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque Jesus deu a vida por mim.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, vamos mais uma vez abrir a palavra do nosso Deus no profeta Isaías, no capítulo 1. A partir do verso de número 18, o convite da graça. Isaías capítulo 1, a partir do verso 18, o convite da graça. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Ainda que a figura de Cristo não apareça de forma clara no Velho Testamento, como acontece no Novo, mesmo assim, tudo que a gente olha para o Novo Testamento aponta para a pessoa de Jesus. Quando nós olhamos para esse texto do profeta Isaías, nós vemos o profeta dizendo: vinde, pois, e arrazoemos, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão brancos como a lã, sejam como a escarlata, se tornarão como a lã, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão também como a lã. Não é como, enfim, como algo transparente. A escarlata e o carmesim era uma substância extraída de uma espécie de besouro, que tem muito ali naquela região do Egito. E tem uma variação de tons de vermelho. A ideia aqui é que ainda que seus pecados sejam tão vermelhos, ou seja, que você entenda que seu pecado seja tão sujo, o profeta Isaías está dizendo que ele é capaz de se tornar alvo como a neve, branco como a lã. Por meio de quê? Por meio do sacrifício de Cristo. Por meio do perdão que ele oferece a todos aqueles que se aproximam dele com sincero coração. É claro que nós não costumamos definir os pecados dentro de uma hierarquia, como fazem os católicos na Igreja Romana, quando falam acerca dos 7 pecados capitais. Nós não entendemos que existam 7 pecados capitais. Nós entendemos que existe a transgressão à lei de Deus. Toda transgressão à lei de Deus é pecado. Nós é que costumamos olhar, não é, para determinados pecados e hierarquizar. Alguém que adultera é o pior de todos os pecadores. Quem mata alguém, esse é pior ainda. Mas quem diz uma mentirinha besta, bom, o que há de errado nisso? Quem comete um ato de injustiça, qual o problema disso? Mas a verdade é que para Deus, Ele não entende o pecado como um pecadão e pecadinho. Não, isso é um pecadão, esse é um pecadinho. Não, para Deus, pecado é toda transgressão
a lei de Deus. Se você transgrediu a lei de Deus, você pecou. Se você inventa uma mentira, se você faz uma fofoca, você pecou. É claro que sabemos que as consequências de cada pecado aqui nesta terra, elas são diferentes. Você que faz uma fofoca, certamente não vai receber uma punição aqui nesta terra, como alguém que mata uma outra pessoa, que vai preso, vai julgado. Mas para Deus, você fez a mesma coisa. Para Deus não há diferença. Pecado é pecado. Mas o profeta Isaías diz aqui que eles podem se tornar brancos como a lã, alvos como a neve, não é? Se você de fato confessar. Ainda o apóstolo João, escrevendo na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9, ele vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Ele, somente ele, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso também vai de encontro àquela ideia do confessionário, de que eu tenho que entrar, se tiver pecado, dentro de um confessionário, onde ali existe a figura de um sacerdote, e eu vou confessar os meus pecados a ele. Ele vai pedir para eu, não é, rezar tantas Ave Maria e Pai Nosso, e aí o meu pecado vai ser perdoado. Não, é ele. Nós devemos nos dirigir a Cristo, porque somente ele morreu na cruz, somente ele ressuscitou, e portanto somente ele tem poder de perdoar todos os pecados. Quando você pecar, aproveite o acesso que hoje você tem, livre de se dirigir a Deus pelo sangue do Cordeiro. Você não precisa sacrificar animais, você não precisa colocar uma pedra na cabeça e subir de joelhos um monte, um morro. Você só precisa se ajoelhar, reconhecer que pecou, e aí realmente se arrepender. A palavra arrependimento na Bíblia, a palavra grega metanoia, que significa mudança de atitude. O verdadeiro arrependimento, ele conduz a uma mudança de atitude. Quando a gente se arrepende de fato daquilo que a gente fez, a gente muda e não quer fazer de novo. O contrário disso, a gente não chama de arrependimento, a gente chama de remorso. O remorso é o reconhecimento de que eu fiz alguma coisa errada, mas eu continuo fazendo. Eu peço, sabe, às vezes vou lá na frente, até choro: ó Senhor, eu fiz isso de errado, choro, me quebranto, mas eu continuo na prática do mesmo pecado. Isso não é arrependimento, isso aí é um remorso. Cristo perdoa quem de fato se arrepende. Então nós queremos dar a você agora a oportunidade de você baixar sua cabeça onde você estiver, e aí de forma silenciosa você vai então orar a Deus, confessando o seu pecado. E logo em seguida eu convido o presbítero Aristarco, se ele puder vir até aqui e fazer uma oração quebrando aqui o silêncio, aqui no microfone, seria bom. Então vamos convidar os irmãos a ter esse momento de oração silenciosa. Passe alguns instantes orando. Grandioso e eterno Pai, Deus poderoso, Senhor de nossas vidas, te damos graças, Senhor, aqui porque Tu tens sido um Deus amoroso para conosco, um Deus cuja misericórdia tem sido derramada sobre o Teu povo, um Deus que está sempre apto e pronto a perdoar o pecador arrependido. E nessa noite, ó Pai, nesse instante, nós estamos aqui nesta condição, uma assembleia de pecadores arrependidos, que nesse instante, ó Pai, estamos a confessar a Ti as nossas falhas, nossas culpas, nossas imperfeições, mediante a Tua palavra que foi
tão bem explanada agora há instantes, que nos mostra e nos prova e nos descreve um Deus que conhece o profundo do nosso ser, um Deus que nos fez, logo ninguém mais do que Deus conhece a cada um de nós, até mesmo, ó Pai, as coisas que guardamos nos recônditos mais misteriosos do nosso coração. Portanto, ó Pai, nesse instante, Tu que sondas e conheces, esquadrinha o nosso ser, o que nós fazemos, o que pensamos em fazer, desejamos. É a Ti, Senhor, que nós entregamos tudo o que fazemos. E nós, a partir da Tua palavra, a partir das Tuas promessas, e como Tu tens sido um Deus e se apresentado na história da humanidade como um Deus perdoador, um Deus justo, misericordioso, nós apelamos mais uma vez, ó Pai, nesse instante, para a Tua misericórdia, para o Teu perdão que é eterno, para a Tua forma amorosa, ó Pai, com que Tu recebes o pecador arrependido, a ovelha desgarrada, aqueles, ó Pai, que tantas vezes como nós andamos, insistimos em andar por caminhos de morte, caminhos da escuridão, e tantas vezes, ó Pai, fechamos os olhos para as Tuas verdades e não ouvimos a Tua verdade, não meditamos nela e, portanto, ó Pai, nos tornamos tantas vezes prisioneiros de nós mesmos, obedientes e escravos dos desejos malignos do nosso coração. Portanto, ó Pai, vem nos fortalecer em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos, ó Pai, enquanto Tua igreja na terra, sabermos, ó Pai, entendermos da nossa importância de sermos luz a este mundo que está adormecido nas trevas de Satanás. Te damos graças, Senhor, sempre, graças ao Senhor pelo presente maravilhoso, imerecido do Teu perdão, do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai, ter se doado, ter se esvaziado, ó Pai, de si mesmo, Ele que não tem pecado, Ele que não merecia pagar esse preço tão duro, tão pesado, e se dispôs a fazer isso, ó Pai. E aqui nós celebramos isso mais uma vez, esta realidade, este fundamento maior do cristianismo, ó Pai, que é a morte e a ressurreição do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado porque um dia este sangue nos lavou. Obrigado porque nossos pecados eram sim muito mais fortes, ó Pai, do que o mais forte dos vermelhos, mas o Senhor nos lavou. Mas o Teu sangue nos limpou e nos tornou alvos mais que a neve. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado sempre. Jamais esqueçamos disso, que tenhamos isso em mente todos os dias da nossa vida e sermos gratos a Ti, porque se somos Teus filhos, foi porque o Senhor nos fez filhos Teus. Obrigado por isso e nos guarda debaixo da Tua santa e divina proteção. Tudo nós te pedimos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
sangue me limpou. O Filho enviado deixou o trono e a ira suportou. O seu sangue derramou. Erga a voz e adore. Maravilhado por tão grande amor. Rei dos reis, o Senhor. Contemple o Cordeiro. Foi morto, mas ressuscitou, eu sei. Com toda força e poder. E agora exaltado, a chave do inferno em sua mão. Todos os povos louvarão. Erga a voz e adore. Maravilhado por tão grande amor. Rei dos reis, o Senhor. Oh, erga a voz e adore. Maravilhado por tão grande amor. Rei dos reis, o Senhor. Salmos de número 122. Vamos ler mais uma vez a palavra de Deus nessa noite maravilhosa de louvor e exaltação ao nome daquele que morreu e ressuscitou, o nosso bendito Deus. Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, parar os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para render graças ao Senhor, ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine em paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Esse Salmo 122, irmãos, faz parte de uma coleção de salmos, chamados de salmos de romagem, que vai do 120 até o 134, são 15 salmos. Esses salmos, eram os cânticos usados pelo povo de Israel quando em peregrinação, por isso a palavra romagem, que inclusive deu origem à palavra romaria, que é aquela peregrinação, é aquela espécie de procissão que as pessoas saíam em direção ao templo para adorar a Deus. Eles não iam sozinhos, a família se reunia, todos para
irem adorar a Deus no templo. Enquanto eles iam ali no caminho, eles iam cantando, entoando louvores ao Senhor, desses salmos aqui que nós temos. E é com esta mesma ideia que nós aqui queremos louvar a Deus, porque os irmãos e as irmãs saíram de suas casas, alguns com seus filhos, toda a família, alguns enfim vieram mesmo sós, mas vieram e estão aqui. Nós queremos então saudá-los com toda alegria, dizer para você que seja muito bem-vindo neste templo, que nesse momento ele é separado para a adoração do nosso Deus. Aqui estamos para adorar a Deus. Esse espaço, ele é um espaço santo, separado, para glorificar o nome do nosso Senhor. E seja muito bem-vindo, você visitante também que está aqui, que você possa adorar a Deus aqui juntamente com todos nós. Tendo dito isto, nós queremos passar mais uma vez ao pessoal do louvor, que continuarão entoando cânticos de louvor a esse Cristo que nós estamos aqui celebrando. Ele ressuscitou e a Ele toda a glória. Vamos cantando, continuar louvando. Se você souber a letra das canções, cante também, cante junto com os irmãos. Vamos todos celebrar a glória desse Deus maravilhoso. Amém? Vamos cantar. Quem é que anda sobre o mar e acalma o temporal, que alimenta a multidão e cura todo o mal? Tu que és eterno Criador, tu, glorioso, santo e Rei de amor, quem é maior que os medos meus e em tudo satisfaz, que no deserto faz chover, o príncipe da paz, tu que reinas no meu coração, és o alvo da minha paixão, na cruz amaste a mim e foste até o fim, Cordeiro que foi morto, Filho de Deus, mas não ficaste ali, provaste que é Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou. Quem é maior que os medos meus e em tudo satisfaz, que no deserto faz chover, o príncipe da paz, tu que reinas no meu coração, és o alvo da minha paixão, na cruz amaste a mim e foste até o fim, Cordeiro que foi morto, Filho de Deus, mas não ficaste ali, provaste que é Senhor,
pois amaste a mim e foste até o fim. Cordeiro que foi morto, Filho de Deus, mas não ficaste ali, provaste que é Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou. Tu que és eterno Criador, tu glorioso, santo e Rei de amor, tu que reinas no meu coração, és o alvo da minha paixão. Não passe de mim, não passe de mim, porque minha alma te deseja. Não passe de mim, não passe de mim, porque minha alma te deseja. Não passe de mim, não passe de mim, porque minha alma te deseja. Não passe de mim, não passe de mim, porque minha alma te deseja. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
morte me livrou. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz Jesus me amou. Pela cruz, pela cruz. Amém. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Nós vamos daqui a pouco continuar louvando ao nosso bendito Deus, mas eu queria nesse momento convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, no capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Onde nós vamos falar sobre Jesus, a razão da nossa Páscoa, ok? Jesus, a razão da nossa Páscoa. Diga comigo, irmãos, esse tema. Jesus, mais uma vez bem forte. Jesus, a razão da nossa Páscoa. Êxodo, capítulo de número 12. Nós vamos ler a partir do verso de número 21. Esse capítulo 12, ele vai ser dividido em algumas sessões, e nós estamos aqui na segunda sessão, que vai a partir do verso de número 21 até o verso de número 28. Mesmo assentados, queria que você acompanhasse com bastante reverência a leitura que farei desses versos de Êxodo capítulo 12, a partir do verso de número 21. A epígrafe no início fala sobre a instituição da Páscoa. Não poderia ser diferente, eu não poderia deixar de escolher um outro texto, senão este que trata acerca exatamente do assunto que nós estamos nesse momento aqui comemorando. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei
e tomai cordeiro segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Amém. Que Deus em Cristo aplique em nossos corações a sua palavra. Vamos, amados de Deus, orar mais uma vez. Pai querido, obrigado por esta noite majestosa, obrigado aqui nos encontrarmos para celebrarmos a vitória do teu Filho Jesus ali na cruz, morrendo e ressuscitando, Pai. Que tua palavra aqui então fale aos nossos corações, fale conosco, Pai. Assim oramos, assim pedimos, em nome de Jesus. Amém. Não é de agora, meus amados irmãos, que a gente percebe que a humanidade tem tentado de todas as formas apagar da mente das pessoas qualquer coisa que tenha alguma relação com o divino, com o sagrado, com Deus, com Cristo. Não é sem razão que no final do ano já não se fala mais do nascimento de Jesus, mas as histórias que nós ouvimos e que, segundo alguns, encantam as pessoas, é falar do Papai Noel, é falar das renas, é falar da árvore de Natal, é falar dos presentes. Quando perguntarem aos seus filhos o que é o dia de Natal, muitos dirão: é o dia que a gente comemora o Papai Noel. É o dia, mamãe, em que eu quero dormir mais cedo, porque o bom velhinho vai vir à noite, e aí a mamãe coloca ali uma meia debaixo da cama, e ele vai colocar um presente ali dentro daquela meia, e quando eu acordar de manhã, lá estará o presente. Sabemos que essa não é a ideia do Natal. Natal não tem nada a ver com a questão de Papai Noel, de rena, de presente ou coisa assim. Da mesma forma, estão fazendo assim também com a comemoração da Páscoa, em que nas escolas, quando você chega num dia da Páscoa, as crianças são recepcionadas com um coelhinho e com um ovo de chocolate, que inclusive vem de uma tradição antiga dos deuses pagãos, egípcios, gregos, em que entendia o coelho como um animal que era muito fértil, produtivo, então simbolizava a ideia da vida. E se a Páscoa fala de vida, Jesus fala de vida, então logo vamos inserir o coelhinho, porque ele é um animal que fala de fertilidade, de vida. Mas a gente não precisa dele, do coelho, porque nós já temos o Cordeiro de Deus. E aí o chocolate também, por os astecas e os maias entenderem que o chocolate tinha um poder afrodisíaco e dessa forma então proporcionava a fertilidade das pessoas que comiam o chocolate. Então vamos unir o coelho, os ovos e o chocolate. E aí na nossa era mais pós-moderna, em que o comércio se fortaleceu e viu nisso uma oportunidade de ganhar dinheiro, então por que não estender essa ideia e vamos então vender chocolate, vender ovos de Páscoa, que a gente sabe que não tem nada a ver, porque o ovo, coelho não coloca ovo, não é, e muito menos de chocolate. Então as crianças aqui, olha, coelho não coloca ovo, viu? E muito menos de chocolate.
E a Páscoa, viu, crianças, aqui, ela não fala de coelhinho e muito menos de ovos. Isso é uma ideia que foi criada aí, mas não é isso. A Páscoa fala de outra coisa que vocês vão vir aqui na mensagem que o pastor vai pregar nesse momento. Então esteja bem atento a isso, tá certo? Mas essa é a ideia, irmãos, por quê? Porque o mundo não quer que a gente pense nas coisas divinas. O mundo quer apagar da mente da gente a ideia de um Cristo, a ideia de um Deus que criou todas as coisas, e a gente vive nessa luta constante, nessa perseguição ideológica, onde uns dizem, não, isso não existe, isso não é verdade, Cristo não existiu, isso é uma história tal, criada, e aí tentam criar outra história por cima. Mas nós temos, amados irmãos, graças ao nosso bondoso Deus, nós temos aqui o registro maravilhoso na Bíblia, que a temos como nossa única regra de fé e prática, como infalível, como inerrante à Sagrada Escritura. E aqui de forma bem clara, nesse texto que nós lemos aqui de Êxodo, capítulo 12, nós temos essa narrativa acerca da história da verdadeira Páscoa. E o texto vai apontar para a pessoa de Jesus. Jesus é a razão da nossa Páscoa. Veja, amados irmãos, que falando um pouco acerca deste livro, o livro de Êxodo, cujo nome deriva da Septuaginta, que é uma tradição grega do Velho Testamento, e não do título hebraico, que simplesmente significa estes são os nomes, tirado inclusive das primeiras palavras do capítulo de número 1 aqui do livro, que diz, são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Na verdade, o livro de Êxodo, ele vai ter como mensagem central a saída do povo de Deus do Egito. Como mensagem central a libertação, que nós queremos aqui inclusive falar acerca disso, da nossa libertação, daquela libertação, mas da nossa também. Então, se você for ler a história de todo o livro de Êxodo, e ler o livro de Êxodo, você vai ver que o livro começa com o povo de Israel na condição de escravos, indefesos, na terra do Egito. Então, apresenta Deus de forma muito sutil, muito discreta, apresentando, preparando um libertador que iria libertar esse povo das garras ali deste cativeiro. E apresenta aí o confronto do povo, como de Moisés, com o faraó, bem como, por que não dizer, do próprio Deus. Segue-se então a narrativa mostrando o violento choque entre o Deus de Israel e os falsos deuses do Egito, quando vem surgindo ali as pragas. E a narrativa dessa história culmina com as pragas que se sucede contra o faraó obstinado e todo aquele seu reino. É nesse cenário, amados irmãos, que a Páscoa acontece. É nesse contexto que nós começamos a aprender o real significado da Páscoa. E de forma mais específica aqui, o capítulo de número 12, que nós lemos, vai trazer de forma clara a narrativa desse extraordinário acontecimento com a morte dos primogênitos do Egito, e Israel partindo em liberdade, livres finalmente, para ir em busca da terra prometida. Esses, amados irmãos, na verdade a saída do povo é o ponto culminante do livro de Êxodo. A libertação, a saída do povo do Egito em busca de uma nova terra, de uma nova vida, de uma terra prometida. De forma então que a palavra Páscoa, a palavra que vem do hebraico, pachá, significa passar por cima. Então não tem nada a ver com coelho, não tem nada a ver com ovos de chocolate, mas o seu significado está realmente associado com a ideia deste livramento do povo de Israel, do período de 400 anos que passaram como cativos na terra do Egito, e ali Deus
envia àquele povo a libertação. Deus, literalmente, diz o texto, se você for ler do começo do capítulo 12, verso 1, eu li uma segunda parte, que também trata do mesmo assunto, apenas com alguns detalhes a mais, mas a gente vai ver o anjo de Deus, o anjo destruidor passando por cima da casa dos israelitas, e as casas que estivessem marcadas com o sangue do cordeiro pascal, que fora imolado, não sofreria com a morte dos seus primogênitos. É interessante que o verso de número 21 diz assim: chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhe disse: escolhei e tomai um cordeiro segundo vossas famílias e molai a Páscoa. Tomai um molho de isopo. O isopo, irmãos, era uma espécie de vegetação, de planta, de erva, inclusive bem aromática. O pessoal fazia um molho como, por exemplo, não sei se você já viu a vassoura piaçava, não é? O pessoal junta, faz aquele monte que a vassoura piaçava é feito do sisal, não é? O sisal é uma planta, inclusive tem muito na Bahia, que faz a vassoura piaçava, faz inclusive o cordão barbante. Então, junta aquele molho, e era muito usado em cerimoniais de aspersão, em que as pessoas aspergiam alguma coisa. Então era usado para um cerimonial. Então o texto já começa mostrando que aquele cerimonial instituído por Deus, pedido para que Abraão fizesse, era, amados irmãos, um cerimonial sagrado, em que o sangue não era apenas passado, mas era um cerimonial aspergido ali nos umbrais da porta. De maneira que o sangue do Cordeiro Pascual, aqueles que não tivessem nos umbrais da porta, experimentariam a morte. Algumas verdades, então, nós podemos extrair desse texto de Êxodo capítulo 12, a partir do verso de número 21, onde nós estamos falando sobre Jesus, o quê? Já esqueceram? Jesus, a razão da nossa Páscoa. Como é o tema, irmãos? Nossa, eu vou fazer você repetir muitas vezes para você sair daqui com esse tema na cabeça hoje. Jesus, a razão da nossa Páscoa. Quais as verdades que nos fazem enxergar que Jesus, de fato, é a razão da nossa Páscoa? Primeira coisa, é porque a Páscoa ela tem um protagonista. E como bem falamos, não é o coelho. Como bem falamos, não é chocolate. Ou qualquer coisa parecida. O protagonista da festa da Páscoa é o Cordeiro que aponta para Cristo Jesus. Veja o versículo de número 21, que o texto começa dizendo: chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai um coelhinho. É assim que está aqui? Escolhei e tomai um ovo bem bonito, da maior galinha que tiver aí, um ovão bem grande, enche, mele ele todo de chocolate. É assim? Escolhei o quê? E tomai o cordeiro, segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Celebrai a Páscoa. O cordeiro era imolado como oferenda, como sacrifício. Pelo quê? Pela libertação daquele cativeiro de 400 anos. Então a Páscoa tem um protagonista, e o protagonista é o Cordeiro que aponta para Cristo Jesus. O Cordeiro, irmãos, ele é o personagem principal aqui dessa narrativa, que definitivamente está falando de Jesus. Uma vez que Jesus Cristo também, assim como Cordeiro, foi para a cruz como um sacrifício, ele era o Cordeiro perfeito, e sua morte trouxe a cada um de nós a nossa libertação do cativeiro do pecado em que nós estávamos. Como bem anunciou João Batista, lá em 1 João capítulo 1, versículo 29, no dia seguinte viu João Batista Jesus e disse, na verdade em João capítulo 1, versículo 29,
João falando de João Batista, o apóstolo falando ali, não é, de João Batista, o evangelista. Ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O protagonista, minhas irmãs e irmãos, da Páscoa é Jesus. Importante lembrar também que o sistema sacrificial estabelecido por Deus no Velho Testamento já apontava, já preparava o terreno para a vinda do sacrifício do Cordeiro perfeito, Jesus. Porque aquele cordeiro ali sacrificado nessa época, ele não foi perfeito, ele foi imperfeito. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 3, vai falar sobre o perfeito sacrifício que Deus providenciou como expiação pelos nossos pecados. Romanos capítulo 8, versículo 3, o texto vai dizer assim, Romanos 8, verso 3, diz assim a palavra do Senhor: porque o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Ou seja, amados irmãos, todos os sacrifícios realizados antes de Cristo, eles estavam enfermos por causa da carne. Eles estavam enfermos por causa da nossa condição. Eles eram, em outras palavras, imperfeitos. De maneira que precisava alguém que pudesse, que pudesse colocar como um sacrifício perfeito, para que assim definitivamente Deus nos perdoasse de uma vez por todas. De maneira que enquanto o sacrifício do Cordeiro Pascual no Velho Testamento foi imperfeito, a Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 7, versículo 26 a 28, que o sacrifício de Cristo, ele foi perfeito e ele foi único. Hebreus capítulo 7, versículo 26 a 28, diz: com efeito, nos convinha, a gente precisava, nos convinha, um sumo sacerdote como este quem? Jesus Cristo, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, porque era uma atividade extremamente cansativa. Sacrificava hoje, mas amanhã tinha que sacrificar de novo, e depois de novo, e depois de novo. Não tinha fim, irmãos. Precisávamos de um sumo sacerdote. Primeiro, por seus próprios pecados, os sacerdotes do passado tinham que sacrificar primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isso uma vez, mas Cristo fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constituiu sumos sacerdotes e homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Aleluia. O sacrifício de Cristo, meus amados irmãos, ele foi perfeito. Cristo precisou morrer uma única vez, e glorificado seja o nome do Senhor por isso. De forma que a Páscoa tem um protagonista. Quem é o protagonista da Páscoa? Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o protagonista. Mas há uma segunda coisa também, um segundo ensinamento que nós extraímos aqui desse texto, versos de número 22 ao verso de número 23, voltando aqui para o nosso texto de Êxodo. Tomai um molho de isopo, já falei sobre isso, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta, e ambas as ombreiras passará o Senhor àquela porta, e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Segunda coisa, irmãos, é que a Páscoa, assim como tem um protagonista, que é Cristo, Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo,
a Páscoa também apresenta um elemento chave. E não é, volto a dizer, chocolate quente, não é? Ou assim, como nos shoppings, quando você vai, tem aquele chocolate derretido, escorrendo, não é? A pessoa fica olhando. Não é o chocolate escorrido ali, derretendo ali, escorrendo. É o sangue de Cristo que escorreu na cruz, que foi derramado na cruz. Então, a Páscoa apresenta esse elemento chave, o sangue do Cordeiro, que aponta para o sangue de Cristo Jesus, o sangue puro, derramado, aspergido ali na cruz do Calvário, por causa de mim e de você. O sangue, amados irmãos, foi então a forma que o nosso Deus escolheu para que tivéssemos os nossos pecados perdoados. Não sabemos a razão por que ele escolheu essa forma, sabemos que foi assim. E o autor aos Hebreus confirma, escrevendo no capítulo de número 9, lá na carta aos Hebreus, capítulo 9, verso de número 22, o autor aos Hebreus vai dizer: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não existia uma outra possibilidade. O sangue precisava ser derramado. Pela cruz foi que ele nos comprou. Foi pelo derramamento do seu sangue que Cristo nos comprou e que você está aqui. Quando a gente olha a história, no século IV, na verdade século XIV, depois de Cristo, dois teólogos muito importantes, um chamado Duns Scotus, que nasceu no ano de 1380, e Guilherme Ockham, que nasceu em 1347, eles falaram acerca de uma teologia que dizia, o assunto era acerca da o absoluto poder de Deus, a potência absoluta, e o poder ordenado de Deus, a potência ordenata, palavras em latim. Segundo Ockham e segundo Guilherme Scotus, eles vão dizer que o poder ordenado de Deus seria aí essa liberdade absoluta que Deus tem de fazer o que Ele quer, da forma que Ele quer. O que eles estão dizendo então, o que eles vão dizer, é que por conta desse poder, Deus resolveu escolher o pacto por meio do qual a salvação, ela viria até nós, por meio do qual Deus iria se relacionar com o seu povo. É por meio do pacto. E esse pacto, ele teve um cordeiro, ele teve um sacrifício, que foi Cristo Jesus. Diz assim, abre aspas, a fala desses dois teólogos: a aliança ou pacto de Deus, isto é, a promessa ou palavra de Deus, é a base da história da salvação, fecha aspas. Então, foi o sacrifício de Cristo, foi essa forma que Deus escolheu para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados. Onde houvesse ali, voltando aqui para o livro de Êxodo, onde houvesse ali uma família de judeu, a marca do sangue era o sinal para que o mal não viesse e atingisse ali aquela família. E de fato, onde estava a marca do sangue, não houve morte, não houve destruição. Só naquelas casas onde o sangue não fora aspergido, não fora passado. Nós, irmãos, necessitamos. Se você ainda não conhece a Cristo, você necessita do sangue de Cristo em sua vida. O apóstolo João, escrevendo na sua primeira carta, capítulo 1, versículo de número 7, 1 João, capítulo 1, versículo 7, o apóstolo João vai dizer, 1 João, capítulo 1, versículo 7, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Cristo, irmãos, é por meio dele que nós encontramos o perdão. De maneira que
Jesus, ele é a razão da nossa Páscoa, porque ele é o protagonista dessa história. Porque existe um elemento principal aqui que se apresenta na Páscoa, que é o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro. Mas uma terceira coisa que nós também, uma terceira verdade que nós também extraímos aqui desse texto, é que a Páscoa não só tem um protagonista, não só tem um elemento principal, o sangue, mas ela também tem um propósito. E o propósito é a libertação e a celebração. O propósito eram aquele povo serem libertos, mas depois da libertação eles deveriam agora simplesmente lembrar daquele fato extraordinário como uma lembrança qualquer. Não, eles deveriam lembrar de uma forma muito especial, celebrando com festa, com alegria. De maneira que os versos de número 24 a 26 do texto vai dizer: guardai, pois, isto por estatuto perpétuo para vós e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Não esqueçam, celebrem. E quando os vossos filhos perguntarem: que rito é esse? Ensine, amado irmão, ao seu filho o que foi que aconteceu. Ensine que ele é pecador, ensine que ele precisa do sangue de Cristo. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, tataranetos, quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que foi que aconteceu na Páscoa? Você tem feito isso com seus filhos? Você tem ensinado seus filhos acerca da verdadeira Páscoa? Ou chega na época da Páscoa, você chega: meu filho está aqui, trouxe um coelhinho para você. Olha, o coelhinho bonitinho, pula, né? Bem branquinho. Toma um chocolate, as lojas americanas, cheio de chocolate, toma um chocolate. Tudo bem, certo? A gente não vai ser aqui tão radical e dizer: mas pastor, não posso nem dar um chocolate ao meu filho na Páscoa. Pode, não tem problema, desde que você diga para ele que isso não tem nada a ver com a Páscoa. Ó, meu filho, eu estou dando esse ovo de chocolate para você, é muito gostoso, coma. Mamãe vai comer também, papai vai comer também. É muito bom, é gostoso. Chocolate é uma beleza, né? Os chocolatras aqui, então, só eu estar falando já deve estar tudo salivando aí. Você diz: olha, é bonito, é bom, é gostoso, mas isso não tem nada a ver, filho, com a festa da Páscoa. Aí você senta com ele, abre a Bíblia, lê e mostra para ele o que é a Páscoa. Se tiver a Bíblia ilustrativa, a Bíblia para criança, senta com ele, lê e diz o que é a Páscoa. Porque se você simplesmente dá o ovo, não é um presente, um coelho, seja o que for, ele vai na cabeça dele inculcar essa ideia. A Páscoa é isso, e vai ficar isso na cabeça dele, porque é só o que se fala. É até uma deslealdade a gente deixar de fazer isso. A gente precisa ensinar isso. A Páscoa, ela tem um propósito. A Páscoa, ela é a libertação. O apóstolo Pedro, esse é o propósito, ela é a libertação. Mas a gente precisa celebrar. Pedro, escrevendo na sua primeira carta, 1 Pedro, capítulo de número 1, a partir do verso de número 18, Pedro, ele vai escrever dizendo o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Ele está se referindo lá ao Salmo 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Mas pelo sangue precioso, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. Amados irmãos, então vem aqui já algumas aplicações. Não precisamos mais matar um cordeiro, pois Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. 1 Coríntios 5, 7, lançai fora o vosso fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos, se referindo aos pães asmos, da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios capítulo 5,
versículo 7, versículo 8. Não precisamos mais imolar cordeiro, não precisamos mais de sacrifício, seja ele qual for. E a gente precisa ter muito cuidado, irmãos, porque às vezes essa ideia de sacrifício, a gente pensa, só está muito presente na igreja católica, mas às vezes a gente fica assim, inconscientemente com essa ideia de sacrifício, às vezes inculcado em nossa mente. Por exemplo, tem gente que vem para o culto com medo de ir para o inferno. Então acha que o culto, via o culto da igreja, é uma maneira de dizer, olha Deus, eu estou vindo para o culto, viu? Eu posso ser pecador, mas eu estou aqui no culto. Isso ou não é? Isso é ou não é uma forma de você entender que via o culto é uma espécie de sacrifício que você está fazendo para que Deus não puna você e não mande você para o inferno? Se você vem para o culto com essa ideia, arranque ela agora da sua cabeça. A gente vem para o culto, irmãos, como uma forma de gratidão a Deus, por entendermos que uma vez que fomos salvos, nós fomos criados para isso. Como diz a nossa confissão de fé lá na pergunta de número 1, qual é o fim principal do homem? Na verdade, o breve catecismo, qual é o fim principal do homem? Adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o nosso objetivo. A gente vem para o culto por conta disso. Ah, como tem crente às vezes indo para o culto das 7 sexta-feira, que uma época começaram a inventar culto das 7 sexta-feira, para você então ter a sua oração respondida. Eu preciso ir naquelas 7 sexta-feira. Se eu faltar uma, a oração não é respondida. Isso é uma espécie de sacrifício. Diferente, não é? Que a igreja romana faz, mas é uma espécie de sacrifício. E tantas outras coisas que a gente faz, sem que a gente esteja percebendo, como se fosse uma espécie de sacrifício. Não precisa mais. Nenhum esforço que você faça, seja ele qual for, meu amado irmão e irmã, tem alguma valia, tem alguma importância para o perdão de teus pecados ou para a tua regeneração? Nenhuma. Porque a Bíblia diz que as nossas ações são reputadas por Deus como trapo de imundícia. Não adianta, pode fazer o que for. Ah, viu aí, agora eu cantei bonito hoje, eu dirigi o culto como ninguém, viu aí eu trabalhando na sociedade tal, viu aí o meu trabalho como foi. Isso para Deus, se não for o sangue de Cristo agindo por meio de você, por você mesmo, isso não tem nenhuma serventia. O sangue de Cristo, amados irmãos, o sacrifício de Cristo é que faz a diferença. Nós não precisamos mais, por exemplo, matar um cordeiro, pois Cristo, o nosso cordeiro pascal, foi imolado. E bem diz o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, Paulo vai dizer: lançai fora o velho fermento, para que você seja nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. Não precisamos tomar o sangue de um cordeiro mais e colocar também nos umbrais da porta. Isso não é preciso mais. Até porque o sangue de Cristo foi posto na cruz uma vez por todas. Hebreus capítulo 10, versículo 10, o autor aos Hebreus vai dizer: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então não precisa mais nenhum tipo de sacrifício. Qualquer religião, amados irmãos, igreja, que tenha a prática de algum tipo de sacrifício, deve ser repugnado, deve ser descartada. Então nós temos aí a magia negra, que faz uso de sacrifício de animais. Temos outras religiões por aí que fazem uso de sacrifício de animais. Isso vai de encontro à Escritura, porque nenhum sacrifício mais vai ter qualquer tipo de validade, a não ser o sacrifício de Cristo. Não precisamos também comemorar a libertação do Egito, mas nós comemoramos a libertação do império das trevas. O cativeiro que nós estávamos não foi o cativeiro do Egito, porque esses irmãos aqui de Êxodo, mas nós também estávamos em um cativeiro. O cativeiro da escravidão do pecado. Muitos aqui, escravos da bebida, escravos do álcool, escravos das drogas, escravo dos seus prazeres,
escravo do seu ódio, da sua falta de justiça, de suas inverdades, de suas mentiras. Ah, irmãos, quem éramos nós antes de conhecer a Cristo e o que nós nos tornamos? Ainda pecadores, mas controlados pela ação do Espírito Santo. Como diz bem a palavra do Senhor lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele, o Cordeiro de Deus. Então a celebração da Páscoa, meus amados de Deus, tornou-se uma recordação anual, tornou-se para nós uma celebração de como Deus nos libertou o seu povo da escravidão do Egito, da escravidão do pecado, e nós também tivemos, é claro, o nosso dia específico de nossa libertação, quando fomos salvos da morte espiritual, da escravidão do pecado. Apóstolo João, escrevendo no Evangelho, capítulo 8, verso 36, João vai dizer: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por essa razão, meus amados, devemos sempre celebrar esse momento, não com tristeza, mas com muita alegria no coração. Celebrar, inclusive, como diz lá em Levítico 16, 34, e como diz o verso 14 aqui também do nosso texto, como estatuto perpétuo às vossas gerações. E isso vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados, e fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Esse é Levítico 16, 34. Essa mensagem, amados irmãos, concluindo, essa mensagem da Páscoa, é uma mensagem que nos faz lembrar o seguinte: morte, aqueles que não se arrependem e permanecem no caminho longe de Deus. Vida, para aqueles que são remidos pelo sangue de Cristo, para aqueles em que o Cordeiro de Deus asperge o seu sangue sobre eles. Queria encerrar lendo o texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 24, e eu queria então que todos nós lêssemos em uma só voz esse texto de Apocalipse, bem forte, 22, verso de número 14. Apocalipse 22, verso de número 14. Abra a Bíblia, vamos ler todos juntos. Apocalipse 22, verso 14. A minha versão é atualizada. Apocalipse 22, 14. Vamos ler todo mundo juntos, em uma só voz e bem forte. Vamos lá, viu? Bem forte. Vê que texto maravilhoso. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que ele assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Oh, louvado seja Deus! Que coisa maravilhosa! Aquele povo que saiu do Egito ali, eles entraram em Canaã pelas portas. Quem tem Cristo, amados irmãos, entrará naquela cidade celestial pelas portas. Amém? Você vai entrar pelas portas? Você já tem o Cordeiro de Deus na sua vida? Se você não tem, toma uma decisão de seguir esse Cristo, porque como diz Atos 7,14, abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É Cristo, só Cristo e somente Ele. A glória seja sempre dada a Ele, hoje e eternamente. Amém. Vamos orar, irmãos, com muita alegria. Faça uma oração. Agradeça a Deus pela sua salvação. Agradeça a Deus porque você era um miserável pecador e Cristo resgatou você do império das trevas. Ore a Deus silenciosamente. Enquanto você estiver orando aí silenciosamente, o pessoal do grupo de louvor já vai aqui se posicionando para cantar mais alguns cânticos e em seguida estaremos encerrando o culto dessa noite. O pessoal pode vir enquanto o povo aqui ora silenciosamente. Depois eu vou fazer uma oração audível.
Santo e soberano Senhor, Deus maravilhoso, nós queremos bendizer o teu nome, queremos te exaltar por tão grande salvação, ó Deus, por tão grande ato do Senhor ter deixado tua glória, ter encarnado, vivido entre nós, sofrido, morrido na cruz, ressuscitado, por amor a cada um de nós. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se fôssemos a única pessoa neste planeta, temos a certeza, Pai, que tu teria feito tudo da mesma forma, teria descido aqui para morrer, por um único pecador que fosse, porque tu és um Deus de amor. E, ó Pai, queremos colocar em tuas mãos esta humanidade caída, e tantas pessoas, ó Deus, que andam perdidos, cegos, sem destino. Colocamos essas vidas em tuas mãos. Senhor, use cada um de nós, o nosso testemunho, a nossa vida, para alcançar as pessoas que ainda não te conhecem. Salva, ó Deus, aqueles que o Senhor separou e nos usa para isso. E queremos te louvar, Pai, por tão grande salvação, porque o Senhor nos alcançou pelo ato da tua misericórdia. Louvado seja o teu nome. Recebe o nosso culto em Cristo. Oramos assim. Amém. Sempre será o que hoje é, tão justo e perfeito Jesus. Na cruz morreu, sua vida deu, trouxe o seu reino e venceu Jesus. Jesus, não sei como agradecer por tão grande amor. Jesus, quero ser
sei como agradecer por tão grande amor. Jesus, Jesus, quero sempre oferecer o meu coração em seu louvor. Irmãos, vamos nos colocar de pé e vamos encerrar o nosso culto de Páscoa dessa noite. Antes da oração, queremos apenas registrar aqui que hoje pela manhã, às 7 horas da manhã, aconteceu o segundo motopasseio da União Presbiteriana de Homens, sociedade interna de nossa igreja, que envolve todos os homens, onde os irmãos foram ali para a praia de Mandaú, não é? Mandaú, e já tive informações que foi muito bom o passeio, e aqueles que não puderam ir, se organize para ir no próximo, se Deus quiser, que não sabemos ainda quando é, mas espero que não demore muito. A gente possa mais uma vez ter esse tempo de comunhão. E lembrando também que domingo pela manhã, irmãos, estejam aqui 7 da manhã. Você não precisa tomar café em casa, pode vir, aqui vai ter o café da manhã, depois 9 horas a celebração, o culto ao Senhor. Convidamos a todos os irmãos que venham, enfim, estejam aqui com sua família para a gente celebrar o culto da ressurreição. Vamos orar, encerrando o nosso culto. Pai, obrigado por esse tempo aqui. Ó Deus, obrigado por aprendermos acerca do verdadeiro sentido da Páscoa e que possamos sempre celebrar com alegria, com louvores e cânticos esse momento que significou tanto para nós. Significou a nossa vida, vida eterna. Ó Deus, que cada um jamais venha esquecer desse tempo maravilhoso que foi, de estar aqui na Tua presença e celebrar esse momento maravilhoso também. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim te abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém.